Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que está dando o que falar na comunidade Python. A disputa entre o bom e velho Venv e a nova ferramenta super rápida, a UV. Qual delas leva a melhor nos projetos? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos começar com uma pergunta que com certeza quem desenvolve em Python já se fez em algum momento. Quem é que nunca ficou olhando para a tela, esperando minutos e mais minutos por um pip install terminar? Pois é, essa dor tão comum é exatamente o motivo pelo qual essa análise é tão importante hoje. Bom, nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente entende o problema, depois conhece os dois competidores, coloca eles lado a lado para comparar e no final a gente chega a um veredito. Simples assim. Mas antes de qualquer comparação, é fundamental entender o tal dilema das dependências. Pensa só, todo projeto Python usa pacotes, como requests, pandas e por aí vai. Se a gente instala tudo isso globalmente no sistema, vira uma bagunça, um caos de conflito de versões. É aí que os ambientes virtuais entram, sabe? São os verdadeiros heróis dessa história. E o nosso primeiro competidor é uma figura conhecida, o Venv. Ele é basicamente a ferramenta padrão universal para criar esses ambientes isolados. E o melhor, já vem dentro do Python. A definição aqui já diz tudo, né? O .venv tem um único trabalho, e ele faz muito bem, criar uma espécie de bolha isolada para cada projeto. Sem firulas, sem precisar instalar nada a mais, é o básico que funciona e funciona bem. E aqui está o pulo do gato. As maiores forças do Venv são também as suas fraquezas. A simplicidade dele é ótima para quem está começando, mas em contrapartida, a performance pode deixar a desejar. E o fluxo de trabalho exige vários comandos, um para criar, outro para ativar, outro para instalar. E agora, vamos conhecer o desafiante, aquele que chegou para literalmente balançar as estruturas. O UV é uma ferramenta nova, super moderna, escrita em Rust. Para quem não conhece, Rust é uma linguagem famosa por ser, assim, absurdamente rápida e segura. Ela permite um processamento paralelo super eficiente, e é daí que vem o poder todo. A promessa aqui não é só isolamento, é velocidade e eficiência no nível máximo. Dá uma olhada na ambição por trás do UV. Ele não quer ser só mais uma ferramenta, ele quer ser a ferramenta. A ideia é substituir o pip, o virtualenv e outros, juntando tudo num único comando de altíssima performance. É um verdadeiro canivete suíço. As vantagens, olha, são de cair o queixo. Velocidade extrema, um cache global que economiza um espaço danado em disco e um fluxo de trabalho muito mais simples. E as desvantagens? Bom, ele precisa ser instalado, é uma dependência externa e, por ser mais novo, tem aquela pequena curvinha de aprendizado. Certo, agora que a gente já conhece os dois lados da história, chegou a hora do confronto. Como eles se saem na prática, no dia a dia? Vamos ver. Essa tabela aqui mostra a diferença de escopo de um jeito genial. O ponto .venv foca em uma coisa, criar um ambiente, ponto. Para instalar pacotes, a gente precisa do pip. Para gerenciar versões do Python, aí já é outra ferramenta, tipo o pyenv. Agora, o UV, ele integra tudo isso. Ele cria o ambiente, ele instala os pacotes e ainda ajuda a gerenciar a versão do Python. É uma abordagem bem mais tudo em um só lugar. Se a gente pudesse resumir a diferença em uma ideia, seria mais ou menos assim. O venv é como aquela chave de fenda que vem na caixa de ferramentas padrão. É confiável, faz o serviço. Já o UV é tipo uma parafusadeira elétrica de última geração que a gente compra para otimizar e acelerar todo o trabalho. E aqui está a prova visual da principal vantagem do UV. A diferença de velocidade não é pouca coisa, é gigantesca. Por usar Rust para resolver as dependências e baixar pacotes ao mesmo tempo, em paralelo, o UV simplesmente destrói o processo sequencial do pip. Em projetos grandes ou em pipelines de automação onde tempo é dinheiro, nossa, essa economia muda o jogo. É a diferença entre buscar um café enquanto instala ou piscar o olho e já está tudo pronto. Vamos ver como isso funciona na prática. Com o .venv, o processo é bem claro, mas são vários passos. Primeiro, cria o ambiente. Depois, tem que ativar esse ambiente para entrar na bolha. E só então a gente usa o pip para instalar as dependências. São 3 comandos separados. Agora, olha só o fluxo do UV. A diferença é gritante. A gente cria o ambiente com um comando parecido, mas a instalação vira um UV Sync, que já sincroniza tudo da forma mais otimizada possível. E a ativação? Muitas vezes nem precisa, porque o UV consegue rodar comandos direto no ambiente. Menos passos, muito mais eficiência.
Depois de toda essa análise, chegamos na pergunta de $1 milhão. E aí, quem ganha? A resposta, como quase tudo em tecnologia, é depende. Depende do contexto. Não existe um vencedor absoluto, e sim a ferramenta certa para o trabalho certo. Se a ideia é aprender os conceitos básicos, ou se o projeto é pequeno e precisa rodar em qualquer máquina que tenha Python sem precisar instalar mais nada, aí o .vn é a escolha perfeita. Ele é robusto, confiável e faz o que promete sem complicação. Agora, para o desenvolvimento profissional, para projetos com muitas, mas muitas dependências, ou em ambientes automatizados de CI/CD, aí os ganhos de velocidade e eficiência do Vue são simplesmente grandes demais para ignorar. Ele otimiza o fluxo de um jeito que o .venv sozinho não consegue nem sonhar. E essa citação resume a situação perfeitamente. O Venv é, na maioria dos cenários modernos, um upgrade e tanto. Mas o Venv não vai desaparecer. O fato dele ser nativo do Python garante que ele vai continuar sendo relevante e útil por muito tempo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com ferramentas como o Wive, desafiando o jeito como as coisas sempre foram feitas, talvez seja a mesma hora de cada um olhar para as próprias práticas e se perguntar, será que não tem um jeito mais rápido e mais eficiente de trabalhar? A resposta pode surpreender. É isso por hoje e até a próxima.